contrário. É Deus. Deus, Ele abre a porta. Deus, Ele fecha a porta. Deus, Ele nos motiva. Ele conhece a forma exata de trabalhar com cada um de nós. Nós não podemos ter medo disso. Nós não podemos ter medo. Mas a gente só consegue olhar por esse lado quando a tempestade passa, quando se abre outra porta, quando se movimenta de uma forma ao qual a gente consegue entender. E é muito interessante isso, porque Deus sempre quer o nosso melhor, nunca quer o nosso pior. Amém? Vocês fiquem aí um pouquinho. Vamos orar pelas crianças? Vem cá, queridos. Glória a Deus. Pai, nós queremos abençoar a vida dessas crianças. Declaramos que elas são abençoadas, que elas são prósperas. Declaramos que a Tua palavra encontrará repouso no coração delas. Nós declaramos que a palavra irá fazer morada no coração delas. E elas não terão medo da Tua palavra, Senhor. Pelo contrário, elas irão ter temor de perder a Tua palavra. Por isso, Senhor, nós a abençoamos para tudo aquilo que o Senhor tem para elas essa noite. Nós a liberamos para aprender da Tua palavra. Abençoa o professor, guarda eles, guarda essas crianças, em nome de Jesus. Amém? Vão sem correr. Glória a Deus. Filho, toca novamente o refrão daquela canção Nós Não Seremos Abalados. Só o refrão dela. Vamos cantar juntos com bastante entusiasmo. Vamos cantar com uma força que vem de dentro para fora. Vamos, se for necessário berrar, vamos berrar, porque o inferno precisa ouvir que nós não vamos ser abalados, nós não vamos ser destruídos. Pelo contrário, nós vamos ser fortalecidos nele, porque é por ele, é pra ele, é por ele todas as coisas. Nós só estamos aqui porque é por ele, e ele nos chamou aqui para estarmos aqui adorando. Confesso que estava com saudade, estávamos aqui essa semana, mas estava com saudade de estar aqui. Constante nosso Deus, venceu o eterno amor, e não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, venceu o eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, venceu o eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Se nós não somos abalados, nós não somos destruídos. Nessa sexta-feira, a leitura, a meditação da palavra falava da morte de Lázaro. Por um determinado momento, uma família inteira se sentiu abalada, se sentiu desestruturada.
diziam: se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Eles se abalaram. Mas quando o Senhor Jesus veio e disse assim: não te preocupe, não te preocupe, tudo isso é para a glória de Deus. Tudo isso para que o nome do Senhor seja glorificado. Então todas as coisas que nós achamos que é para nos abalar, é para que nós possamos confiar ainda mais nele e não ser abalados. Não sendo abalados, nós não vamos ser destruídos. Nós vamos avançar, nós vamos conquistar, nós vamos dominar. Dominar o quê? Aquilo que o Senhor Jesus nos deu, o reino. Amém? Glória a Deus. Você toma posse dessa palavra para a sua vida. Não se abale no meio das tempestades. Não se abale no meio dos nãos. Não se abale quando tudo parece estar dando errado. Não se abale quando Deus tira pessoas do teu lado. Não te abale. Não te abale se porventura Deus tocou na tua saúde essa semana. Tudo é para a glória dele. O momento exato você vai entender. Porque muitas das coisas, a maioria das coisas que acontecem na nossa vida, se não fosse dessa forma, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui na presença dele. Nós não estaríamos na casa dele. Nós não estaríamos cumprindo o propósito dele. E nada é para nos destruir, pelo contrário, é para nos fortalecer. Amém? Vamos fortalecer o Senhor. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas antes de ter essa frase final, Paulo diz assim: olha, eu passei fome, eu passei necessidade, eu passei nudez, eu apanhei, mas eu sou mais que vencedor. Aleluia! Então nós vamos apanhar, nós vamos sacar pedra em nós, vamos fazer muita coisa contra nós, mas nós vamos dizer: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque tudo posso naquele que me fortalece. E quando eu estou triste, quando eu me sinto fraco, aí é que eu sou forte. Porque quando nós achamos que somos fortes, Deus nos humilha. Ele diz: calma, não é tu, sou eu. Aí ele nos humilha. Aí vem uma dificuldade e ele diz assim: viu, agora você acha que você está fraco, mas eu estou dizendo para você que você é forte. E você é forte. Você é forte. Amém? Glória a Deus. Vamos se assentar? Shalom, shalom. Mas eu tomo nesse mais bonitinho aqui. Prometo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é muito bom. Parece que faz um tempão que a gente não está aqui. Porque é tão gostoso estar aqui. Quando a gente está em casa, a gente parece que tem aquela dificuldade. Ai, tem que tomar banho, tem que se arrumar. Mas depois que a gente está aqui, é tão gostoso, é tão bom, né? Glória a Deus por isso. E nós estamos num grande preparativo nesses dias. Há tantos acontecimentos, né? Nós estamos numa preparação do Yom Kippur, das festas, dos tabernáculos, Rosh Hashanah. Então há tantas coisas que o Senhor está querendo trabalhar nesses dias no nosso coração, né? Virá o grande julgamento do Senhor por tudo aquilo que nós fizemos, não somente naquilo que a gente faz consciente, mas aquilo que a gente faz inconsciente também. E cada vez mais, Deus ele nos dá a oportunidade de nós retornarmos, fazer o techuvá,
retornar, voltar, rever. E nós estamos nisso. Cada dia mais nós temos visto que Deus nos chama a atenção para estar no coração dele, para nós olharmos para os nossos pecados, porque a única coisa que nos afasta do Senhor são os nossos pecados e as nossas transgressões. E nós muitas vezes temos muita dificuldade, né, de olhar para dentro de nós, se arrependermos e falar dos nossos pecados para Deus, né? E é muito comum, é normal isso, né? Mas a Bíblia diz que nós temos que confessar e deixar o pecado. Porque falar é uma coisa, deixar é uma outra coisa. Então, nesse período ao qual nós estamos vivendo, nessa preparação desses 40 dias, Deus está dando a oportunidade para que nós possamos olhar os nossos pecados, confessar os nossos pecados e deixar os nossos pecados, para viver uma plenitude, deixar a obra do mal, deixar aquilo que afasta o nosso coração de Deus. E essa semana, meditando, né, não somente com as paraxás, meditando com o propósito ao qual a gente está fazendo, nós estamos fazendo um propósito junto com a intercessão. E Deus começou a ministrar muito forte no meu coração essa semana sobre o livro de Jó. Quantos segredos tem do livro de Jó? Quantas coisas, quantos mistérios tem nesse livro de Jó que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Jó, capítulo 1, versículo 1 ao 6 em diante. Preste bem atenção. Preste bem atenção nessa fala. Jó, capítulo 1, do 6 em diante. Um dia, quando os anjos vieram prestar contas ao Eterno, Satanás, o acusador, veio com eles. O Eterno olhou para Satanás e perguntou: por onde você andou? Satanás respondeu ao Eterno: andei por toda parte para ver como estavam as coisas na terra. O Eterno disse a Satanás: você notou meu servo Jó? Não há ninguém como ele, honesto, leal à sua palavra, totalmente consagrado a Deus e que odeia a maldade. Satanás retrucou: então o Senhor acha que Jó é assim por pura bondade de coração? Ora, ninguém é tão bom assim. O Senhor o mima como se fosse uma criança. Cuida tudo para que nada de mal aconteça a ele. A sua família, ou a sua riqueza, ou ainda abençoa tudo o que ele faz. De modo quem não seria fiel? Mas o que aconteceria se tirasse tudo o que ele tem? Com certeza ele amaldiçoaria o Senhor abertamente, sem sombra de dúvida. O Eterno respondeu: muito bem, então veremos. Vá em frente, faça o que quiser com tudo que ele tem, só não o machuque. Então Satanás saiu da presença do Eterno. Algum tempo depois,
enquanto os filhos de Jó estavam reunidos na casa do mais velho, em mais de uma de suas festas, um mensageiro veio correndo a Jó dizer: os bois estavam arando a terra e os burros pastando no campo perto de nós, quando os sabeus atacaram, roubaram os animais, mataram todos os trabalhadores. Foi o único a sobreviver para dar conta o que aconteceu. O homem ainda estava falando quando outro mensageiro chegou e disse: raios caíram do céu e fulminaram as ovelhas e os pastores. Fui o único a sobreviver para contar o que aconteceu. Ele ainda não havia acabado de falar quando outro mensageiro chegou com a notícia: 3 grupos de caldeus vieram e atacaram os camelos e massacraram os peões. Fui o único a sobreviver para contar o que aconteceu. Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro chegou. Seus filhos estavam numa festa na casa do irmão mais velho, quando um furacão veio do deserto, destruiu toda a casa. Os jovens foram atingidos e morreram. Fui o único a sobreviver para contar o que aconteceu. Jó se levantou, rasgou a sua própria roupa, raspou a cabeça, se jogou no chão e ali prostrado louvou a Deus. No saí do ventre da minha mãe, não retornarei. Ao sair da terra, o Eterno dá, o Eterno tira. O nome do Senhor seja louvado para sempre. Mesmo atingido por tanta desgraça, Jó não pecou nem culpou a Deus de nada. Que história! O que se falar de uma história dessa? Mais explicado impossível, né? Dos acontecimentos. Quantos acontecimentos aconteceram todos juntos? Jó se abalou? Como nós seríamos? Como nós seríamos? Nós iríamos cantar essa canção? Seremos abalados, seremos abalados. No eu vim. Jó não se abalou com todos esses acontecimentos. Jó continuou firme, sabendo: no eu vim, no eu voltei. Deus deu, Deus tirou. Que nome, como? Que homem mais bem estruturado. Que homem equilibrado. E nesses mesmos detalhes a gente vê Satanás ainda assim cutucando ele. Você vê que quando ele vai ter a conversa com Deus, ele não diz que ele só foi na casa de Jó ver a casa. Ele foi pela terra toda. Ele não foi só, vamos dar um exemplo, eu só vim para Brusque ver a casa de Charles e Terry. Ele foi a terra inteira. E uma pessoa só foi indicada. Uma pessoa só foi citada. Jó.
tu visse o meu servo Jó? Também tu mima eles como teu queridinho de papai. Então Deus disse para ele, vai, toca nele. Mexe nos seus bens, mexe nas suas finanças, mexe nas suas estruturas. E olha que interessante, porque nós estamos bem justamente nesse mês, aonde fala nas estruturas, principalmente nas estruturas de Mamon. E Jó perdeu tudo aquilo que para ele era importante financeiramente. E ali ele deixou muito claro que Mamon não governava ele. Ele deixou muito claro. Não. Vamos trabalhar de novo, vamos conquistar de novo. Mamon não me domina. Mamon não é o meu Senhor. Mamon não é o meu Deus. E a centralidade dessa palavra para nós hoje na cabeça do mês foi justamente isso. Que se nós não estivermos equilibrados na nossa estrutura financeira, nós podemos ser abalados. Então, cuide esse mês, assim como o pastor Charles ministrou, cuide e vigie para você não ser abalado. Porque tudo aquilo que domina você, Deus vai trabalhar. Você pode ter certeza. Deus só vai trabalhar na nossa vida naquilo que precisa ser trabalhado. Se é nos filhos, Deus vai trabalhar nos filhos. Se é no trabalho, Deus vai trabalhar no trabalho. Se é nas finanças, Deus vai trabalhar nas finanças. Porque quem tem que controlar é Ele, não somos nós. Nós temos que somente saber administrar. Porque tudo se torna idolatria. Filho se torna idolatria, emprego, trabalho se torna idolatria, pessoa se torna idolatria. E é aí que Deus vai trabalhar. Aonde nós somos presos. Aonde as nossas emoções precisam ser trabalhadas. E nesses capítulos, vamos caminhando nesses capítulos e nós vamos ver algumas verdades que Deus quer ministrar no nosso coração essa noite. Satanás mexeu nas estruturas de Jó, na financeira dele, mas ele ficou de boa. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. O primeiro ataque de Deus contra Jó, com permissão, Satanás com permissão de Deus com Jó, ele não teve problemas. Ele não teve problema nenhum de perder tudo. Ele não teve problema nenhum. Deus deu, levou, deu gado, ele levou, deu os filhos, ele levou. Agora, nós vamos ver Jó, capítulo 2, versículo 1. Outra conversa de Deus com Satanás. Um dia, os anjos vieram prestar contas ao Eterno. De novo. Satanás também apareceu. O Eterno olhou para Satanás e perguntou: e você por onde andou? Satanás respondeu: andei por toda parte para ver como estavam as coisas na terra. E o Eterno também disse a Satanás: você notou o meu servo Jó? Não existe ninguém como ele. Homem honesto em sua palavra, totalmente consagrado a Deus, íntegro, sem maldade. Você até tentou destruí-lo, mas não deu certo. Satanás respondeu:
um homem faria qualquer coisa para salvar a sua própria vida. Então, o que aconteceria se tirasse a saúde dele? Com certeza, ele amaldiçoaria o Senhor abertamente, sem sombra de dúvida. O Eterno então disse: muito bem, então veremos. Vá em frente. Você pode fazer o que quiser com ele, mas preste atenção. Não tire a vida dele. Satanás saiu da presença do Eterno e atacou Jó com uma terrível doença. Jó ficou coberto de úlceras e de feridas, da cabeça aos pés. Elas coçavam e doíam tanto que ele pegou um caco de vaso quebrado para raspar as feridas, sentado no meio de cinzas. Então sua mulher disse: você ainda vai manter a sua integridade? Amaldiçoa esse Deus e acabe com isso de uma vez. Mas ele respondeu: você não sabe o que está falando. Perdeu a razão, mulher. Se recebemos as coisas boas de Deus, por que não receberemos também as coisas ruins? Apesar de tudo, Jó não pecou. Primeiro, Deus permite ele tocar nas suas finanças. Ele não amaldiçoou. Segundo, ele disse: toca então na saúde dele. Gente, saía pus, a coceira, a cinza era do que? Eles queimavam a madeira e coisa, e ele jogava aquela cinza para tentar aliviar aquela coceira do corpo. Você imagina? Eu não sei vocês, mas quando eu fico muito estressada, eu venho umas bolinhas brancas aqui assim, ó, no meio dos dedos, que dá uma coceira, que aquilo é o raio da coceira do inferno, aquilo eu digo. Tu imagina Jó, da cabeça aos pés, a Bíblia é muito clara, em tudo, no buraco da orelha, dentro do nariz, nas suas partes íntimas. Tudo, ele tinha coceira. Tudo, ele doía. Tudo. Mas mesmo assim, ele continuou íntegro. E por terceiro ainda, né, se não bastasse. Aí lá vem a mulher. Porque também ela não aguentava, né? Porque tu pensa, a catinga que devia ser, né? Porque, gente, é úlcera, é pus, é cheiro. Ele reclamando dia e noite. Ai, ai, ai. O homem já com gripe, já misericórdia. Imagina com isso. O Charles está hoje, ontem, eu digo, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Tu imagina a mulher aguentando ele falando: ai, coceira, 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 dói, não consigo dormir. Aí a mulher chega e diz: ô meu marido, amaldiçoa esse teu Deus e morre de uma vez, descansa de uma vez. Vai, morre, larga tudo isso, tu já não tem mais nada mesmo. Larga tudo isso, vai para a eternidade, que lá na eternidade não tem mais nada disso. Aí o que ele diz? Tu falas que nem uma louca, tu não sabe o que estás falando. Fica com a tua boca fechada. Fica com a tua boca fechada. Tu falas que nem uma louca. Tudo aqui ele suporta. Tudo aqui. Nada afeta ele. Tudo aqui ele sabe lidar muito bem.
quero levar você a pensar comigo um outro raciocínio hoje. Nada tirou Jó do foco de adorar a Deus. Nada. Nada tirou de Jó a identidade que ele tinha em Deus. Mas em Jó, capítulo 2, versículo 10 em diante, nós temos uma reviravolta aqui. Vamos ler? Mas ele respondeu para a mulher: você não sabe o que está falando. Perdeu a razão, mulher. Se recebemos coisas boas de Deus, por que não receberíamos também as coisas ruins? Apesar de tudo, Jó não pecou. Calou a boca da mulher e de Satanás. O que ele estava fazendo aqui? Arrancando o Lashon Hará da casa dele. Cala a tua boca. Tu não vai murmurar de Deus. Tu não vai trazer maldição para nossa casa. Apesar de que tudo que está acontecendo parecer que é uma maldição, mas tu não vai fazer Lashon Hará contra Deus. Em Jó, capítulo 2, versículo 11, muda a história. E é aqui que eu quero chegar com você hoje. Jó, capítulo 2, versículo 11. Quando 3 amigos de Jó souberam de seu sofrimento, saíram de suas casas. Elifaz de Temã, Bildade de Suá, Sofá de Naamadade, e juntos foram consolar e confortar Jó. Quando vieram, mal puderam acreditar no que viram. Seu amigo estava irreconhecível. Eles choraram de tristeza, rasgaram a sua própria roupa, jogaram terra sobre a cabeça para demonstrar a sua dor. Depois sentaram-se com ele no chão, ficaram ali 7 dias, 7 noites, sentado ali, sem dizer uma, pois viram que o sofrimento do amigo era demais. Cara, quando tem um ditado, a Bíblia não está escrito isso, que mente vazia é máquina de Satanás. É oficina de Satanás. A Bíblia não fala, isso é um ditado. Cara, eles ficaram 7 dias tentando achar alguma coisa para saber o que estava acontecendo com Jó. 7 dias sentadinho. Eu fico imaginando Jó no meio da cinza e eles 3 sentados ao redor de Jó, só maquinando. O que será que ele fez? Porque eles não falavam. A Bíblia diz que eles não falavam um com o outro. O que será que ele fez? Meu Deus, o que será que essa criatura fez? O que será que ele fez? Meu Deus. Porque esse sofrimento... E eles ficaram com Jó ali 7 dias em jejum para tirar as suas próprias conclusões.
porque tudo estava em silêncio, para tentar descobrir qual foram os erros de Jó. Qual eram os pecados de Jó? Quando eles abriram a boca, então, o que eles falaram? Olha, Jó, eu não sei, mas eu acho que tu não é tão honesto assim, não. Acho que não és bem assim, não. Eu acho que tu não é bem assim como todo mundo diz que tu é, não. Olha, Deus está dizendo isso com você. Não adianta nós ficarmos aqui orando por você, porque não adianta orar por você pedindo misericórdia, porque o pecado quem tem que ver é você. Estou dizendo palavreados que eu penso que eles diziam, né? Não adianta nós ficarmos 7 dias orando por você, Jó, tentando pedir perdão por você, porque quem tem que saber onde que tu errou foi tu, é tu, porque é impossível. Tu tá aí desse jeito. E aqui começou o ruim. Aqui começou a mudar a história. Até que então Jó estava íntegro diante de Deus. Até aqui agora, Jó não tinha dúvida de nada, porque ele sabia que ele estava bem. Vamos ver o que diz Jó, capítulo 3, versículo 1 em diante. Porque daí Jó estava em silêncio, né? Todo o processo, estava todo mundo em silêncio. Jó, capítulo 3, versículo 1. Finalmente, Jó quebrou o silêncio. E em alta voz amaldiçoou a si mesmo. Apaguem no dia em que eu nasci. Esqueçam a noite em que eu fui concebido. Aquele dia seja transformado em trevas e que Deus lá de cima esqueça o que aconteceu. Apaguem dos livros, que a escuridão mais sombria se apodere do dia do meu nascimento. Seja voltado pela neblina e engolido pela noite. Que as trevas dominem a noite em que eu fui concebido. Risquem do calendário e que nunca mais seja contado como qualquer outro dia. Que aquela noite seja reduzida a nada, que nenhum grito de alegria naquela noite jamais seja ouvido. Que os mestres em maldição amaldiçoem aquele dia, que seja engolido pelo monstro do mar, Leviatã. Que as suas estrelas da manhã perdem o brilho e fiquem à espera da luz do dia que nunca vem. Porque nunca mais vejam a luz do amanhecer. Porque não impediu que eu saísse do ventre da minha mãe, que eu vivesse esta vida cheia de aflição. Porque não morri ao nascer, expirado ao sair do ventre materno, porque havia braços para me embalar, nos seios para me alimentar. Eu poderia agora descansar em paz, dormir para sempre, sem sentir dores, ao lado dos reis, das autoridades, das ruínas, ou ainda com os poderosos cheios de ouro. Isso vai até o 24. Mas o que eu quero trazer para você? Medite você depois em casa. Vai até o 24. Até aí, Jó estava íntegro. Até aí, Jó não estava contaminado com ninguém. Até aí, Jó estava focado. Mas chegou alguém, 3 amigos, que não sabiam de nada. Falaram o que acharam. Só que, vocês lembram que
o nosso bem? Todo o acontecimento é para o nosso bem? Nós não estamos no tempo de arrependimento agora? Esses 3 amigos de Jó tiraram suas conclusões, foram errados por acharem sim, eles não tinham esse direito, mas Deus permitiu que eles falassem daquela forma com Jó, para que Jó pudesse olhar para dentro dele, porque Jó, ele era muito autossuficiente. Jó, ele tinha um senso de justiça. Antes de pecar, ele já sacrificava. Antes de qualquer coisa, ele já se justificava. Porque ele era bom. Então, o que Deus está querendo trabalhar em Jó aqui nessa 4ª parte? Seu centro de justiça. Quando Jó perdeu os seus bens, Deus me deu, Deus tirou. Perdeu os filhos, perdeu os bois, perdeu os camelos, perdeu a casa, perdeu tudo. Agora, quando mexeu na sua integridade, quando mexeu no seu nome, quando mexeu na sua identidade de quem ele era. Porque Jó se achava muito bom. Jó se achava bom. Eu não peco? Não vamos dizer que ele não peca, né? Não vamos usar palavras também assim, né? Mas ele tinha um centro de justiça por ele mesmo, pela integridade dele, porque ele era visto de bem por todo mundo. Por todo mundo. Em Jó capítulo 3, versículo 25 diz assim: exatamente a justiça que mais eu temia desabou sobre a minha cabeça, e o que mais me dava medo me sobreveio. O que ele mais temia? Ele não temia perder os filhos. Ele não temia a riqueza. Ele não temia nada. A única coisa que ele temia era a sua reputação. E o que os 3 amigos dele vieram fazer com ele? Mexer aonde? Na ferida dele. Na reputação dele. Quem tu és? Quem tu és? Quem tu és? Porque ele dizia, né? Tinha uma música que dizia, esse cara sou eu. Quem lembra dessa canção, né? Esse cara sou eu. Eu ajudo os outros, eu sacrifico. Eu sou os pés do aleijado, eu sou íntegro. Jó tinha um orgulho oculto dentro dele, porque ele era um cara íntegro. Não é à toa que nesse mesmo versículo que a gente acabou de ler, fala de Leviatã. Leviatã é o principado do orgulho. Quando seus amigos ameaçaram, falaram da reputação dele, começaram a acusar ele da integridade dele, ele ficou depressivo. Ele desabou. Ele se abalou. Ele entra em depressão profunda. E Jó começou a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Eu só posso saber quem realmente eu sou
quando começam a falar mal de mim. Quem suporta falar mal e ficar quieto? Quem suporta? Quem suporta falar mal da Gabi e a Gabi ficar quieta sem tirar satisfação? Nicole, Ademilson, tu que é um cara íntegro. Lá no Azaleia, tu é conhecido como? Não é o Ademilson Botamelli. Família Botamelli. Nós somos provados. Eu me lembro. Não posso perguntar para ti, não. Eu me lembro que quando nós só pedimos para ter um tempo com Deus, nós somos tão caluniados. Eu sempre conto a história de que, imaginem comigo, aquela diarreia. Sabe aquela diarreia? Aquela diarreia do trono. Só que não feita no vaso, mas num saco, num saquinho. Aí você pega, você amarra. E daí vem alguém e pega um palitinho de dente e faz assim, começa a furar o saquinho. Só que coloca na frente de um ventilador. E aquilo... Charles Goulart. Pastor Charles Goulart. Pastora Terezinha Sensato. Sabe? Aquela Terezinha que tinha empresa de 35 anos, já fulana de tal, a nanana que tinha empresa, a pastora, nananana. E eu dizia assim pro Charles, amor, eu não me conformo. Eu vou usar bem a palavra que eu falava, tá? Eu não me conformo. Nós, nascidos em Brusque, construímos um nome em Brusque, nascemos aqui, tudo que nós construímos em Brusque, veio um cocôzinho de uma outra cidade, uma pilotinha de uma cabrinha, e faz um estrago desse com o nosso nome. A nossa vontade era só uma: se justificar. A nossa vontade era pegar o paninho e começar a limpar as paredes, sabe? Limpar chão, limpar as coisas, e fazer. Aí Deus vem e diz assim: sai da tua cidade, vai para um outro lugar. Vocês não vão se justificar para ninguém. Vocês não vão se justificar para ninguém. Quem se justifica perde a justificativa de Deus. Não falamos como Jó, né? Porque nós nascemos, porque não, nós ficamos quietos. Nós não entendíamos o processo. Só isso. Mas foi fácil? Não. Não foi fácil. Porque a imagem, a integridade fala muita coisa. Nós permanecemos no silêncio. Sempre no silêncio.
Deus nos trouxe de volta para Brusque, na nossa cidade. E por 3 anos ainda ele dizia: fica escondido lá na Limeira. Não bota placa na igreja, porque nós não queríamos igreja. Não bota placa na igreja, não anuncia, né? Não é aquela coisa, a história toda. E aqui estamos nós agora, no tempo de Deus, com algumas liberações, mas muito pouco, porque ainda estamos no processo. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós estamos na preparação de Yom Kippur. Nós precisamos olhar para dentro da gente. Será que nós não temos muito orgulho ainda dentro de nós que precisamos jogar fora? Será que a nossa imagem ainda não é tão importante para nós? Deus não consegue nos moldar? Será que os outros vão achar, o que os outros vão pensar de nós ainda não está muito latente dentro de nós? O nosso centro de justiça ainda não está muito atiçado dentro de nós? E o que é um processo de arrependimento? O processo de techuvá é você quebrar o seu ego. Eu pedi permissão para o Charles, eu disse: amor, com essa palavra de Jó, eu precisava conversar com uma pessoa essa semana. Eu precisava sentar com ela, conversar com ela, porque ele dizia para mim: eu não quero que tu vai conversar com ela. E eu disse: amor, me libera, porque se ele não me liberasse, eu não ia. Disse: amor, me libera, por favor, eu preciso falar com ela. Isso está me incomodando. Eu preciso. E eu fiz isso. E foi um grande alívio. Então eu pedi perdão para Deus olhar para dentro de mim, quebrar o meu orgulho, mesmo sabendo que eu não fiz nada. Eu ia pedir perdão para ela, trouxe vida para mim, porque eu não sou autossuficiente. E eu tenho pedido para Deus: Deus, tem mais alguém que eu tenho que me reconciliar? Tem mais alguém que eu tenho que me arrepender? Tem mais alguém que eu estou paralisado, que eu preciso liberar? Porque Jó foi usado pelos 3 amigos dele, mas no final, para os amigos dele serem perdoados, Jó teve que orar pelos seus amigos, para Deus perdoar eles. Porque muitas vezes a gente pensa demais aquilo que não é verdade. Deus permitiu que isso acontecesse para que Jó olhasse para ele. Mas os amigos deles também não tinham o direito de pensar o que eles queriam de Jó. E nós, seres humanos, temos uma grande facilidade de pensar e achar o que a gente quer de qualquer um. E isso desagrada a Deus. Nós não temos o direito, nós não temos esse direito de olhar para uma pessoa que está passando por alguma dificuldade, ou que está pensando, ou que está vivendo uma situação, e julgar ela por aquilo que você está vendo. Não cabe a nós. Isso seja na sua família, seja na sua casa, seja no seu trabalho e principalmente na igreja. Não julgue os teus irmãos da igreja. Se tem um irmão que você não gosta dentro da igreja, é porque Deus quer trabalhar em você, não naquela pessoa. Porque é você
que não consegue olhar de um outro modo. E o pecado está em você, não na pessoa. Porque ela já tem os seus próprios pecados. Isso é muito sério. Yom Kippur é muito sério. Sabe por quê? Porque é um lugar que nós precisamos ser verdadeiros com Deus. E nós não podemos ficar brincando. Ah, será que Deus vai me perdoar? Ah, será que Deus vai me julgar? Ele vai julgar sim. Ele vai julgar sim. E quebrar a autossuficiência, a altivez, o orgulho. Porque o orgulho, nós nascemos com ele. Nós não matamos ele. Nós dominamos ele todos os dias. Nós dominamos ele todos os dias. Uma certa feita, uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastora, eu estava atrás de uma irmã no banco da igreja, e em vez de ela estar prestando atenção na igreja, ela estava marcando a agenda para unha. Aí eu disse: é? Por que tu fosse curiosa de ficar olhando por ela? Por que tu te preocupou com ela? Por que tu não prestou atenção no que a palavra estava falando? Deixa eu te perguntar. Tu prestou atenção no que o pastor falou? Não. Mas tu prestou atenção que ela estava fazendo agenda no dia seguinte. Então, cuida com o que tu fala, cuida com o que tu ouve, cuida com o que tu julga, porque nós estamos no mês, eu estou dando um exemplo, entendeu? Nós estamos no mês de julgamento. Então, cuidado, porque tu julga aqui, mas tu também está pesado aqui. A balança é igual. Não pensa você que um ato de justiça, nós aprendemos muito, porque naquela época nós queríamos tirar a justiça. Lançar, pedir justiça para Deus. Mas o Senhor disse: não faça isso. Porque você pode matar essa pessoa. E o sangue dela pode estar na sua mão. E essa pessoa é uma autoridade. E não se toca em autoridade. Então, cuidado. Não faça nenhum centro de justiça. Então, nós precisamos ter muito cuidado. E em tudo na nossa vida, preste atenção. Cuide. Cuide no que você fala, cuide naquilo que você pensa, cuide com aquilo que você acha que é certo, cuide com aquilo que você acha que é errado. Até essa semana passada me perguntaram, né? Que agora eu estou, como se diz, estou mostradinha, né? Estou fazendo perguntinhas lá, né? Perguntaram assim para mim: ah, sexo fora do casamento é pecado? E eu vou perder a salvação? E depende por um lado, porque tem dois lados, né? Eu disse: olha, eu não coloco ninguém no céu e não tiro ninguém, não coloco ninguém no céu e também não coloco ninguém no inferno. Eu não julgo. Eu vou no que a palavra diz. Então a gente precisa ter muito cuidado em tudo que a gente faz. Porque você lembra no começo da história de Jó? Quem estava olhando Jó? Quem estava vendo Jó? Quem estava rodeando a terra? Deus lá em cima também te vê, mas tem alguém que está ao teu redor, só te esperando para te tragar. E para te tragar, só para te devorar. Então, que nós possamos verdadeiramente fazer o que Salmos 32, 5 nos diz. Olha o que ele fala: confessei-te o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessei as minhas transgressões
para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Confessar e não pecar mais. Todos os milagres de Jesus eram assim. Todas as enfermidades eram assim. Teu pecado está perdoado. Você está curado. Vai e não peques mais. É difícil, gente, é. Mas se Jesus conseguiu, nós também conseguimos. Nós também podemos. Então aproveite o máximo que você pode as meditações das palavras durante esses dias, porque são portais para a sua alma, para você ir bem, para você ser feliz. E Marcos capítulo 11, 25 diz assim: mas quando estiveres orando, se tiveres algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoa, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes os vossos pecados, o Pai que está nos céus não perdoará os vossos pecados. Você quer ser perdoado? Perdoe. Perdoe. Libera. A gente está aqui para te ajudar. Você não consegue sozinho? Chama a gente, vamos conversar. A gente está num tempo de arrependimento e de pecado, de liberar perdão, né? Eu quero confessar um pecado para vocês agora aqui, como igreja, como pastora da igreja. Eu quero pedir perdão para vocês por um sentimento. Dói demais o meu coração. Dói demais. Eu choro. Eu choro. Eu choro quando eu oro. Eu choro quando eu suplico pela igreja. Porque dói. Porque a gente tem amor por cada um. E como nós estamos nesse processo de pedir perdão, de limpeza, de alinhamento, eu quero pedir perdão porque eu senti muita raiva, eu senti muita dor, eu chorei muito. Não tenho nada contra ninguém, mas eu senti muita dor no meu coração, porque a minha mesa nunca esteve indisponível para te ajudar a sair de qualquer lugar, de qualquer cativeiro, por falta de perdão, ou por abusador, ou por algum estuprador. Mas eu senti muita dor no meu coração em saber que muitos filhos meus aqui dessa casa pagam um terapeuta para tirar de cativeiros, que não tiram de cativeiros, porque não conseguem liberar perdão, por não conseguir sair dos lugares. E eu já chorei muito por isso, porque eu nunca cobrei nada. E os meus filhos vão em terapeutas para tirar desses lugares. Não tenho nada contra os terapeutas, volto a dizer, mas eu sei muito bem como tirar. Pessoas de outras cidades vêm para cá para tirar. Aí, talvez pode passar na tua cabeça dizer assim: pastora, mas por que você não fez ainda em mim? Talvez porque você não quer passar pelo processo correto. Você quer pular processos.
E eu sei direitinho quando as pessoas vão e fazem a terapia. Porque eu sei como elas voltam. E elas não voltam curadas. Elas voltam mais fragmentadas do que quando elas foram. Elas só voltam aliviadas por confessar aquilo que elas sentem. Então, eu hoje aqui estou confessando para vocês, em geral, porque talvez muitos de vocês consultaram, entraram, foram nesses lugares, sem primeiro conversar com a gente, sem tirar vocês desses lugares. Isso feriu meu coração. E eu não quero passar o Yom Kippur desse ano como eu passei ano passado. E vocês lembram da semana passada que eu preguei? Que eu disse que eu não iria mais deixar passar nada, que eu iria falar. Então por isso que eu estou falando. Eu precisava falar isso no altar. Então que vocês possam me perdoar por eu ter sentido esse sentimento. E que você ore para Deus também. Se realmente Deus quer que você faça isso. Porque às vezes você não dizima e não oferta na igreja porque você não tem dinheiro, porque você não consegue, mas você vai lá dar 300, 400, 500 reais para uma terapia. Sendo que uma mesa, o pastor e a pastora nunca te cobraram nada para te tirar desses lugares. Amém? Amém. Vamos orar, pedir perdão do Senhor. Vamos colocar de pé.